ter ouvido falar nos últimos meses ou anos, dependendo de quando você vê esse vídeo aqui, sobre o anime Sousou no Frieren. E provavelmente o que você viu dele é que ele era um anime bem calminho, com cenas tranquilas e relaxantes, momentinhos fofos e bem lento. E claro, isso tudo é verdade sobre o anime, mas ele também é um anime que tem cenas como essa. Eu não tô querendo convencer ninguém que não aguenta ver um animezinho mais lento e que tem um foco maior nos personagens, com promessas falsas de ação, porque esse não é o foco da série mesmo, apesar de ter bastante ação até do meio pro final. Se você acha que os primeiros episódios são algo a se aguentar, só de você achar isso, a série não é pra você. Mas tudo bem, sabe? Nem todo mundo aguenta pique. Mas esse vídeo aqui é pra falar sobre algo que eu percebi com a minha reassistida que eu fiz esse ano, sobre como tudo nesse anime possui dois lados. Qual é o tema de Sousou no Frieren? Essa pergunta pode ter várias respostas. Obviamente muitos vão dizer que a história é sobre a Frieren, que é uma maga elfa que vive pra sempre, passa por uma experiência de luto inesperado e agora tenta realmente criar laços com as pessoas e aprender sobre elas. Mas isso é muito mais o plot do anime do que o tema em si, a temática. Frieren não é sobre magia ou só sobre aprender a valorizar as pessoas e cada momento da sua vida, mas o tema da história é sobre esconder os seus reais sentimentos. No primeiro episódio temos os personagens voltando da sua jornada de 10 anos, onde eles mataram o Rei Demônio, o que é muito curioso, porque geralmente a trama de todos os animes de fantasia que se passam no mundo medieval é sobre matar o Rei Demônio ou algo do tipo. Mas é como se Frieren fosse uma história escrita ao inverso. A jornada dos heróis não é algo que teve dúvida em algum momento da história que eles iriam triunfar. Tanto que a jornada deles não é descrita como uma cruzada épica, mas mais como uma viagem boba e divertida, por conta de cada herói. Apesar de serem lembrados como pessoas sérias e honoráveis por todo mundo, cada um tinha um lado meio sujo. A Frieren mesmo era uma maga preguiçosa que nunca se arrumava a tempo e sempre caía em armadilhas estúpidas. O Reiter era um padre degenerado que só bebia e o Aizen era um guerreiro medroso. E o Rimmerl era um narcisista incurável e claro, sem saber disso no primeiro episódio, eu até me perguntei sobre o porquê da gente não assistir a jornada deles. Mas no caso nós vemos elas. Em Frieren nós acompanhamos a nova jornada dela indo até o além e passando pelos mesmos locais da sua jornada original. Então é como se a jornada durante o anime tivesse dois lados. Mas eu já estou me adiantando um pouco nisso aqui. Inclusive, se vocês ouviram eu falar Frieren ou Frieren, é porque a primeira vez que eu assisti eu me acostumei a falar Frieren, simplesmente desloca na língua de vez em quando. É simplesmente mais gostoso se dizer, eu já falei isso num vídeo atrás. No primeiro episódio, nós acompanhamos os heróis em sua volta heróica e todos parecem estar nostálgicos e melancólicos com o fim da aventura, menos a Frieren, que só está apática, sem preocupações. Afinal, foi uma viagem de apenas 10 anos, não é? Nem um infintésimo da vida dela. E nem a chuva de meteoros consegue animá-la naquele momento, porque ela literalmente manda um já vi melhor e promete levar eles para verem num local muito mais adequado daqui a 50 anos quando passar a chuva de meteoros de novo. E ela então viaja despreocupadamente durante esses 50 anos e quando decide voltar, ela se encontra com o Rimmerl completamente apodrecido. Talvez pelo chifre demoníaco que ele guardou no quarto dele por 50 anos, esperando a Frieren voltar, ou simplesmente porque o povo do sul parece apodrecer e encolher quando envelhece. Menos o Reiter, por algum motivo. Mas enfim, eles têm a sua última boa aventura e estando o mais feliz possível, o Rimmerl parte desse mundo. No funeral do Rimmerl, a Frieren finalmente entende sobre a mortalidade dos humanos e seu tempo de vida curto. E ela chora. Esse é um dos poucos momentos onde a Frieren realmente mostra os seus sentimentos. O clímax do primeiro episódio não é uma grande luta com um chefão, algo enorme, épico, mas sim um choro honesto e triste, que vem de um luto que vai perseguir a Frieren por todo o mangá. Até que esse é o título da série mesmo. Sousou é uma palavra formada pela combinação de dois caracteres, cada um com seu próprio significado: enterrar e despedir. Uma palavra com um significado muito triste e melancólico. Frieren então vaga pelos próximos 20 anos com o desejo de conhecer mais os humanos, mas sem realmente se aproximar de algum. Afinal, ela ainda está de luto pelo Rimmerl, mas ela segue o pedido de ajuda do seu amigo Reiter, que ela percebe que deve estar para ir para a terra do pé junto já nessa altura do campeonato, né? Pelo amor de Deus, há 20 anos atrás o Rimmerl já tinha ido embora e o bicho já tava caduco, velho. E aí que ela conhece a pessoa que realmente iria se aproximar, Fern. Inicialmente coagida pelo Reiter, o padre defeituoso, para criar a menina, ela cria Fern e passa a viajar com ela assim que o velhinho parte para descobrir se a deusa existe mesmo. Os episódios de Frieren se concentram nela viajando com a Fern, refazendo a viagem deles até o castelo do Rei Demônio em busca do paraíso. Uma missão dada pelos antigos companheiros dela que ficaram com pena da Frieren por ela não
não ter conseguido aproveitar o tempo com Himmel. Então é como se nos últimos 20 anos os amigos da Frieren tivessem preparado a próxima aventura dela. O Reiter pesquisando sobre o além e criando a Ferne, que seria treinada pela Frieren, uma menina bem dura e fria como a própria Frieren é, e o Aizen, o anão boladão, treinou uma linha de frente pra ela, pois afinal de contas ele já tava velho demais pra empunhar um machado. O Stark, um rapaz muito forte, e o que a Frieren tem em comum com o Stark e a Ferne é que eles três escondem seus sentimentos. A Frieren, que não precisa ser explicado, né, é literalmente o nome dela significa frio, ela é fria. A Ferne, que é uma menina que por conta da sua perda vê um grande valor nas pessoas ao seu redor e sente uma vontade de cuidar delas, principalmente da senhorita Frieren, que é muito desleixada pro gosto dela. Então mesmo que ela pareça muito fria e reservada por fora, ela é muito carinhosa por dentro. Apesar dela realmente ter um temperamento forte e ser meio assustadora de vez em quando, mas geralmente quando ela tá emburrada desse jeito é só porque ela quer alguma coisa específica, tipo comer. Já o Stark, apesar de ser um guerreiro muito habilidoso, que deu medo até no mestre dele, o Aizen, ele é muito covarde. Mas isso é uma característica que, como eu disse, ele compartilha com seu próprio mestre. E o medo, ele não é uma característica desprezada pelo Aizen, muito pelo contrário. Ele admira o medo, porque foi o medo que levou ele tão longe. Apesar de que ele também foi covarde demais ao procrastinar ou matar um dragão por 2 anos, né? Por achar que era fraco demais pra matá-lo, mas quando ele ganha um pouquinho de confiança com o apoio da Frieren, ele acaba matando o dragão sozinho, num dos momentos mais épicos e mais bem animados desse anime. Esses três viajam juntos e a cada passo da viagem, Frieren se lembra da viagem com os heróis, e frequentemente ela acaba entendendo lições e gestos que o Rimuru fez no passado. E assim, a Frieren, ao mesmo tempo que busca ir conversar com ele no paraíso, ela passa a realmente criar conexões em sua viagem, com a Ferne e o Stark, e mais pra frente, um cara chamado Sain também. E eles viajam até o norte, onde a Frieren tem que enfrentar Aura a Guilhotina. E a partir daí, o anime começa a ter mais combates. Mas os combates de Frieren possuem uma ação maneira e excelente animação, mas geralmente o que mais tem neles é a explicação das magias e por consequência dos personagens, como se fosse um shonen como Naruto. Nessa parte é explicado a estratégia da Frieren para lidar contra demônios, que nesse anime são seres que imitam a fala dos humanos para enganá-los e matar os humanos. E os demônios são muito ligados à magia e à mana, e julgam os seus oponentes com base nisso. E a Frieren foi ensinada pela maior maga da humanidade a esconder sua mana real para enganar os demônios, fazendo eles acreditarem que ela é mais fraca do que realmente é. A principal característica do combate da Frieren é sobre enganar, e enganar é nada mais nada menos do que esconder a verdade. O próprio estilo de luta da Frieren entrelaça com o tema geral do mangá, sobre esconder os seus sentimentos, mas nesse caso usado de forma ofensiva. E é nessa parte que descobrimos o segredo da Frieren, que ela é uma maga que matou mais demônios na história, e nessa parte que nós descobrimos o plot twist, que o nome do anime não se refere apenas ao luto dela, mas também é interpretado como se a Frieren fosse quem colocasse as pessoas no túmulo. Infelizmente, é quase impossível que esse trocadilho do japonês seja traduzido para qualquer língua. Então, em português, eles falam algo como Frieren, a mensageira do além, que tenta rimar com o título que eles escolheram para o português, mas não tem o mesmo impacto. Mas enfim, aí temos a famosa cena que a Frieren pede para a Aura se matar, um momento que curiosamente dividiu a comunidade em dois também, entre pessoas que apreciam o anime como um todo e como ele é, e as pessoas que só falam dos demônios de Frieren como uma alegoria que justifica os seus preconceitos na vida real, ou pessoas que apontam que Frieren faz isso só pra falar que Frieren é um anime ruim, algo que o Tolkien odiaria. Dito isso, fora a alegoria que não existe dentro da história, demônio bom é demônio morto. A partir daí, a história meio que segue um rumo menos episódico, com elas tendo que chegar a Alvest. Esses nomes em alemão, eles são maravilhosos. Que bom que o autor ou autora de Frieren não decidiu fazer a região de Frieren baseado na França, porque aí sim ia ser destrutivo, viu? Sacre bleu, geleiro. Ai de forte. E o feição Bretelecomand. You suck. Espião de Team Fortress 2. Em Alvest, eles precisariam fazer uma prova para virarem magos de nível 1. Mas antes, elas encontram pessoas como o Kraft, que provavelmente é o único personagem 100% honesto consigo mesmo na história. Provavelmente porque ele é um monge elfo que teve todo o tempo do mundo para refletir. Ele até chama Frieren de jovem, o que faz você realmente questionar a idade dele. Em compensação, conhecemos o monge Sain também, que todo o conflito dele é sobre ele fingir que não quer ir em aventuras e ficar se amargando na sua vila por causa disso. Mas ele acaba indo embora cedo na história, que pra mim é um indício de que ela está muito mais preocupada em realmente desenvolver os personagens de verdade, porque ele vai embora na primeira
oportunidade que ele tem de se encontrar com o caminho com seu amigo gorila, do que realmente ficar apenas moscando no grupo da Frieren, que seria algo contra o personagem dele. Mas infelizmente ele acaba perdendo algo mais importante ao fazer isso. E eles seguem até a Cidade dos Magos, tendo pequenas aventurinhas, e eu gostaria de citar que a mensagem de Frieren sobre apreciar os momentos da vida é algo que é dito até com a animação de cada episódio. Pois as melhores animações do show não são as grandes cenas de lutas, como na maioria dos animes são, que são sim um espetáculo à parte, mas o que brilha meus olhos são como eles animam cada coisinha, as roupas dos personagens, a cena da Ferne se sentando, o balançar dos cabelos e principalmente a cena da dança da Ferne com Stark, que só olhando você provavelmente vai pensar que foi feito com CGI, mas na verdade foi totalmente desenhado à mão pelo mestre Mion, o que chega a ser inacreditável, porque cara, olha isso. E a temporada acaba com um exame para magos que tem gente que não gosta, mas é uma parte muito importante, pois além de explicarem ainda melhor sobre combates mágicos nessa história, também é importante por simplesmente expandir bastante esse universo e deixando ele bem mais interessante. Alguns personagens parecem ser só uns protagonistas de anime ed quando você vê eles, mas como é de costume, todos eles têm dois lados. O Wilbur, por exemplo, que é apresentado apenas como um mago assassino muito cruel, mas na verdade ele é um doce de pessoa. Ou até a Ubel, que é apresentada também como uma assassina, até com vítimas aparecendo, pois, bem, ela realmente é bem doidinha das ideias mesmo, mas uma doidinha simpática, literalmente, pois a habilidade dela é simpatizar com alguém e aprender instantaneamente a usar o poder que aquela pessoa se especializou, como quando ela rouba o poder do Weirbull, ao perceber que ele se especializou numa magia que permite que ele segure seus adversários o máximo de tempo possível, enquanto ele se prepara para matá-los, pois ele tem um coração bem molinho, entendeu? O poder dela vem de identificar o verdadeiro sentimento daquela pessoa. Isso é o que faz Frieren realmente ser um anime extraordinário, top 1 do My Anime List. Eu não sei porque eu citei isso agora, não tá no roteiro. Pois mesmo que você não perceba a temática central da frieza dos personagens que escondem os seus sentimentos, é algo que se encontra em cada aspecto da obra. Até que no final dos testes, a Frieren luta contra uma versão dela mesma que não tem sentimentos, e ela mesma está no ápice de estar simpatizando com os seres humanos e entendendo eles e até respeitando o tempo deles, por causa do convívio dela com a Fé. E ela não é capaz de vencer a sua própria versão sem a ajuda dela, a pessoa que ela cultivou o maior laço até hoje. E existem tantos lados em Frieren que até a segunda ending do anime é sobre um próximo lado da aventura da Frieren, dela refazendo a sua aventura mais uma vez, mas agora para rever a Ferne no paraíso. Algo que eu não vou mentir, me faz ter um vazamento ocular toda vez que eu penso sobre isso. E o último conflito da série é sobre a Seri-sama, e o discípulo dela, que sente que não vai deixar uma marca na história quando morrer. Então tenta assassinar a Frieren, e a Frieren resolve o problema simplesmente dizendo pra ele sobre como a Seri se sente de verdade. Que ela é uma pessoa que, apesar de parecer super bruta e amarga, ela lembra e ama cada aluno que ela já teve na história. Algo que a Seri-sama nunca disse pra ele, por motivos dela ser uma grande tsundere, assim como todos os personagens de anime que existem. E por isso que o final da série, não é essa série, também vai ser um momento sobre revelar a verdade por trás dos sentimentos. Claro que provavelmente vai ter alguma luta e até um flashback sobre como os heróis derrotaram o Rei Demônio, mas o clímax da série com certeza será a Frieren se abrindo e revelando o que realmente sente na frente do Himmel de novo, mas dessa vez ele vai estar de pé diante dela no paraíso. Um fato curioso é que o Himmel virou realmente uma figura santa no Japão. Tem pessoas realmente usando a expressão o que o Himmel faria na vida real, e até está se tornando meio que um termo mesmo como a lógica de Himmel, né, para falar de atitudes altruístas, e as pessoas respondem dizendo é verdade. Igual a Frieren faz toda vez que alguém discute com ela no mangá, o que é bem fofo. Só realmente fico me perguntando o que vai acontecer se a gente chegar no final do mangá e descobrir algum outro lado realmente sombrio do Himmel. Se ele existir, claro, não tô falando que isso vai acontecer, só resta o tempo pra nos dizer. E o que finaliza esse tópico é que a única coisa que derrota Frieren em todo o anime é o Mimic, que consegue fazer o quê? Esconder sua verdadeira identidade, e a Frieren, por simpatizar com ele, acaba sempre tentada a cair. Tá, essa última parte é uma piada, ela cai na armadilha porque o Mimic lambe o corpo inteiro dela. Tá, agora nos resta esperar para a segunda temporada de Frieren. Ela vai ter ainda mais ação, pelo menos eu acho, pelo que eu lembro do mangá, e a gente vai ter que torcer para que Frieren ganhe o anime do ano, simplesmente porque seria legal. Eu não fecho com esse tal de Solo Leveler aí. Frieren é uma protagonista pelona muito melhor que esse Kim Jong-un aí, eu nem assisti Solo Leveler. Enfim, se você gostou do vídeo, por favor, já deixa o like, comenta aí o que você achou, lembrando que eu não tô falando que essa é a única temática de Frieren, mas que sim, é a temática que mais me chamou a atenção, e eu nunca tinha visto ninguém
falando sobre isso, e por isso que eu fiz esse vídeo aqui pra conversar sobre, também porque eu pude, assim, falar de basicamente toda a primeira temporada, né, que foi muito boa. Então, se você quiser mais conteúdos desse jeito aqui, por favor, considere se tornar um membro do nosso canal, assim como o Davi Martins, Dalvino Play, o Morgan, PeuKKKJK, né, que já era capivarinha, mas voltou a ser assinante, o Berrerite e a Ordem, que se tornaram membros do nosso link do canal para receber conteúdos adiantadamente às vezes. Zap, filha da puta. E é isso. Muito obrigado aí por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima. Come from a mind. Come from a mind. It's golden wings to